Amanhã acontece o jogão entre Real Madrid e Arsenal, e hoje, nas entrevistas pré-jogo, o treinador do Arsenal e os principais jogadores do time inglês falaram sobre o confronto. E, claro, sobre os destaques do Real, como o Vini Júnior. E já adianto, vocês não vão gostar nada do que os jogadores do Arsenal disseram. Fica aí até o final para ver as palavras deles com todos os detalhes. Depois quero saber sua opinião sobre toda essa polêmica. Pessoal, esse jogo vai ser muito importante para o Vinícius. Se ele quiser continuar sendo o grande nome desse Real Madrid, vai precisar aparecer agora. Já estamos na reta final da temporada e com as quartas de final da Champions rolando, vimos o Vini Júnior bem apagado nesse mata-mata. Contra o City, o brasileiro contribuiu com 2 assistências no jogo de ida e jogou muito bem. Mas no jogo da volta, acabou sendo completamente ofuscado pelo francês, que marcou um hat-trick. Contra o Atlético de Madrid, o Vini passou batido nos 2 jogos, sem dar uma assistência sequer. E pior, no jogo da volta, ele ainda perdeu um pênalti que poderia ter garantido a vitória para o Real, no tempo regulamentar. No fim, acabaram indo para os pênaltis. Ou seja, até agora o Vini de fato ainda não fez uma grande partida no nível que ele mostrou no mata-mata da Champions passada. Desde a virada do ano de 2025, o Vini não vem conseguindo manter aquele ritmo absurdo que ele apresentou lá no comecinho da temporada. O Mbappé vem sendo um pouco melhor que o brasileiro nos últimos jogos. Então, se o Vini quiser recuperar seu bom momento e mostrar que ainda é o protagonista do Real, o cara que comanda o time nos jogos difíceis, e não deixar o Mbappé assumir esse posto, esse é, sem dúvidas, o momento ideal para isso. Nesse jogo importante contra o Arsenal que está voando nessa temporada. Para lembrar, nas oitavas, eles meteram 7-1 no PSV. Se o Real se classificar com o Mbappé destruindo o Arsenal, como foi no jogo contra o City, onde o francês meteu um hat-trick, o Vini pode acabar perdendo o protagonismo de vez. E se você acha que tudo isso é exagero, no último jogo do Real contra o Valência, o Vini Júnior perdeu mais um pênalti. Após a partida, Ancelotti foi questionado se o Vini deixaria de ser o cobrador oficial do Real Madrid para dar lugar ao Mbappé. A resposta do técnico foi que ainda vai rever as posições no time. Ou seja, o Vini já corre risco de perder até o posto de batedor oficial do Real. Algo que era praticamente inimaginável no começo da temporada, quando o brasileiro estava destruindo e o francês ainda jogava muito mal. E algo que coloca ainda mais pressão tanto no Vini quanto no resto dos jogadores do Real é a má fase que o time vem atravessando. Nos últimos 3 jogos do Real Madrid, foi apenas 1 vitória e 8 gols sofridos. Quem assumir a responsabilidade nessa partida e decidir o jogo contra o Arsenal, que vem voando na temporada, vai ganhar ainda mais protagonismo dentro do time. Agora se liga nas palavras do técnico do Arsenal. Se vencermos o Real Madrid, será um grande impulso para o restante da temporada. Eu sei como queremos jogar, sei que os jogadores estão ansiosos para o jogo de amanhã. O Vinícius Júnior vai ser um problema? O Real Madrid tem um elenco recheado de craques. Bellingham, Rodrigo, Brahim e agora Mbappé, que está fazendo uma ótima temporada. Mas focar apenas em um jogador não seria a melhor escolha, porque o futebol é um jogo coletivo. E como time, vejo o Arsenal melhor que o Real. Coletivamente, estamos superiores. No individual, eles têm muito talento, mas isso não é o nosso foco. Vamos vencer como um time melhor. Agora se liga nas palavras do Saka. Queremos muito vencer o Real Madrid. Isso significaria muito para nós nesta temporada, seria uma vitória gigante. Sabemos que nunca é fácil enfrentar o Real Madrid nessa competição, por isso estamos preparados para esse confronto. Ele não está em um bom momento, vem de péssimas atuações. Claro que ele não deixa de ser um jogador perigoso, mas não precisamos nos preocupar tanto com ele. Agora se liga nas palavras do Mikel Merino. Jogador do Real Madrid com quem eu gostaria de jogar? Rodrigo. Não estou dizendo que ele é subestimado, mas é um jogador que eu realmente gosto. Muito completo. Vini Júnior. Eu o conheço como jogador e acompanhei toda a sua jornada. Ele passou por momentos difíceis, mas sempre mostrou que consegue superar tudo. Pois é, pessoal. Esse jogo contra o Arsenal não vai ser nada fácil para o Real Madrid.
Mas, sinceramente, acho que as pessoas começaram a subestimar o Vini de novo. Estamos falando do terceiro maior artilheiro brasileiro da história da Champions League, com 28 gols, atrás apenas de Kaká, 30, e Neymar, 43. E levando em conta que Neymar provavelmente não voltará a jogar na Europa e que Vini tem uma média de quase 10 gols por edição, é só questão de tempo até ele se tornar o maior brasileiro da história da competição. Além disso, Vini Júnior é o jogador com mais participações em gols mais assistências, nas últimas 4 edições da Champions League, somando 46 participações, sendo 23 só no mata-mata. Um verdadeiro absurdo. E, mesmo com esses números incríveis, ainda tem gente que duvida do futebol dele. Tá começando ali uma passagem de bastão. O cara é o Mbappé, o Vinícius Júnior vai ser o segundo. Vai ser eles ali brigando juntos. Estão bem, estão se dando bem pra caramba. Você vê a comemoração dos gols, cada brincando. Não, gente, são patamares diferentes. Peraí, você acha que eles estão no mesmo patamar, Pilhato? Não, eu acho o Mbappé melhor. Mas patamar eu acho mesmo. Eu acho que eu acho o Mbappé melhor. Mas o que o Vinícius Júnior vem fazendo também é surreal. O Vinícius tem uma história dentro do clube. Ele é ótimo. O Mbappé ainda não tem. Mas o nível de jogador... O nível de jogador, é nível diferente. São níveis diferentes. O Vinícius é maravilhoso, todo mundo gosta dele. O Mbappé mostrou isso já na... níveis diferentes. E 2 Copas do Mundo, campeão do mundo, arrebentando e... Não. Pra mim, o que o Mbappé é foda é que chega na Copa do Mundo, ele é uma pica. Mas o nível, é o que ninguém faz. Eu acho que o nível do Mbappé como jogador, o Vinícius nunca vai conseguir... Eu também acho. E não é desmerecimento. Não, mas uma coisa... É muito bom, mas a outra... Uma coisa pra mim é Copa do Mundo, irmão. O cara teve 2 Copas do Mundo. Uma ele foi campeão jogando bem. Não foi o protagonista, mas foi um dos protagonistas. A outra era pra ele ter sido campeão se o time dele não fosse incompetente. E hoje o jogo... Ele acabou com a final. Hoje era jogo pesado, viu o que ele fez? Sim. O jogador assim, é outra coisa. É surreal. O cara tem 500 participações em gols com 26 anos, pô. Ele chegou a 500 participações. O Modric e o De Bruyne, por muito tempo aí, reinaram no meio campo. Agora é a vez do Bellingham, velho. O Bellingham tá chegando pra atropelar todo mundo. Joga muito, mano. Voltou a crescer mesmo, voltou a crescer. Mas também não é patamar Mbappé. Não, aí é a posição de meio campo. Eu sei, mas tô falando tipo de jogador. E eles se enfrentam sempre na Inglaterra. Cara, o cara tem 500 participações em gols com 26 anos. O cara é campeão de uma Copa do Mundo, sendo protagonista com 18. O cara era pra ser bicampeão seguido de Copa do Mundo. Ele deu 10 sendo protagonista. Não, e o que ele fez na final, pô. É porque quem foi aquele cara que perdeu o gol no final do jogo? Nossa, se eu sou o Mbappé, eu dou um soco na cara dele no final do jogo. Irmão, tu decide uma final, o cara fica cara a cara com o goleiro pra acabar o jogo, o cara chuta no pé do goleiro. E o Valverde é outro que joga muito também. Também. A gente precisa ir rápido, a gente vai continuar esse debate. Mas agora eu quero saber, o que você achou de tudo isso? Concorda com as palavras dos jogadores do Arsenal? Acha que o Real vai vencer e que a camisa vai pesar mesmo? Comenta aqui embaixo e vamos trocar ideia.